Olá, estudante do quinto ano, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estou de volta para trabalhar com vocês mais uma sequência de atividades. Mas antes da gente descobrir qual é o tema das nossas aulas, vamos àqueles recados iniciais. Então vejam lá, lavar bem as mãos, sentar no local confortável e evitar tocar o seu rosto. Tudo bem? E para iniciarmos, também vamos relembrar dos materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Então vejam lá, caderno, lápis, borracha e apontador. Hoje nós vamos precisar de folha sulfite, mas se você não tem folha sulfite, não tem problema. Você pode pegar aquelas sobras de outras folhas que você usou ao longo das aulas. Pode usar uma folha de caderno, né, antigo que você não usa mais, tá sobrando folha, tá bom? Não tem problema, a gente vai usar alguns papeizinhos desse. Então a régua, a tesoura e sempre que aparecer esse símbolo aqui, essa imagem significa que aquela informação é importante a gente registrar. Lembrando sempre que o seu caderno é uma fonte de consulta, por isso que nós registramos muitas informações lá. Então sempre que você precisar, você vai voltar ao seu caderno para pesquisar, tudo bem? Então vamos primeira atividade do dia, anotar lá. A data de hoje, aula 50, língua portuguesa. Anotadinho? Então vamos descobrir qual é o tema da nossa aula de hoje. E para nós descobrirmos, olha lá, vamos brincar de adivinhações. Adivinhações são aquelas perguntinhas que nos dão umas respostas que precisamos pensar um pouco e às vezes óbvias, tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para você, leia todas as adivinhações, não precisa registrar as adivinhações, você pode colocar só as respostas, porque depois a gente vai fazer uma outra atividade para descobrir qual é o tema. Então vamos lá? Mãos à obra! E aí, pensou em todas as adivinhações? Anotou as respostas? Que você não sabe, não tem problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler cada adivinhação e vamos ter uma resposta. Todas as respostas vão ter sempre uma sílaba em destaque. Nós vamos seguir essas sílabas para descobrir qual é o tema da aula. Então vamos lá. Então a primeira pergunta é: meio de transporte que voa? Avião. Então nós temos o vi. Então pode ser qualquer coisa que comece com vi.
Pense aí. Vamos para a segunda? Nasci em verdes campos, me criei em verdes laços, aquele que chora por mim me faz em pedaços. O que é que nós cortamos e choramos? Esse é fácil também, né? Cebola. E o que está em destaque no cebola? O C. Então, nós temos vi-se. Então, já dá para começar a pensar um pouquinho mais no que será, né, o tema. 3. Tem verde no nome, mas é amarelo. O que tem verde no nome, mas amarelo? É milho verde. E o que nós temos em destaque lá? A sílaba ver. Vice-ver? Tá começando a ter agora, né, já o tema, desenhando aí. 4. Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braços e não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas. O que é? Olha lá. Camisa. E o que nós vamos destacar lá é a sílaba, é usar. Então, a gente já tem lá, vice-versa. Vice-versa, nós ainda temos algumas outras para descobrir, então ainda não temos o tema inteiro. 5. Programa que passa naquele momento exato. Liguei a televisão e está passando naquele momento exato que está acontecendo. É um programa ao vivo. Então, o que nós temos lá em destaque? Ao. 6. Todo mundo precisa, todo mundo pede, todo mundo dá, mas ninguém segue. É o conselho. E o que nós vamos ter lá? Qual é a sílaba? Com. Faltam 2 sílabas para nós descobrirmos o tema. Então, vamos ao 7ª. 7ª adivinhação. O que o tomate foi fazer no banco? Facinho essa, né? Tirar extrato. Então, nós temos lá agora o tra. Vejam que a gente tem quase toda ela. Vice-versa ao contrário. Agora ficou fácil porque a última adivinhação é facinha. Sabe todos os significados de todas as palavras, mas nunca as pronuncia. Quem é que sabe o significado de todas as palavras? O dicionário. E a última sílaba que nós temos é rio. Então, nós temos lá o título ou o tema da nossa aula. Vice-versa ao contrário. Vice-versa ao contrário é o livro que nós vamos trabalhar agora nas nossas aulas. Mas antes de nós descobrirmos se nós vamos ler todo o livro, se é uma história só, se são várias histórias, nós vamos primeiro olhar com calma a capa. Olhem lá, porque ela nos diz muitas coisas. Então vejam primeiro o que eu tenho lá na capa. Eu tenho o título do livro, Vice-versa ao contrário. Vai refletindo aí o que significa esse vice-versa, por que será que ele tem esse nome? Depois nós temos aqui os autores. Nesse caso, nós não temos apenas um autor, nós temos vários. E a Lília já nos dá uma pista. Além das imagens que vocês estão vendo aí, eles nos dão pista porque eu tenho alguns autores. E está escrito histórias clássicas. Então quer dizer que eu tenho várias histórias aqui. E ali eu tenho alguns autores, ou todos os autores que escreveram as histórias aqui. E vocês estão vendo que nas imagens eles já estão dando pistas de quais que nós vamos encontrar. Então nós temos Otávio Frias Filho, Nicolau Shevchenko, Moacir Scliar, Marcelo Coelho, Mônica Rodrigues da Costa, Heloísa Prieto e Marcos Rey. São os autores. Depois nós temos aqui embaixo também uma pessoa muito importante, né? Quando a gente tem um livro, que é o ilustrador, que é o Spaca. E por fim, o que nós temos lá? A editora, que é a Companhia das Letrinhas. Muito bem. Agora que a gente já viu alguns detalhes, né? Da capa do livro, vamos ver o que ele nos traz agora aqui, ó. Quando nós abrimos, antes de nós abrirmos o livro, nós vamos ver a contracapa dele, que é aqui, ó. É a parte de trás, então a gente chama de contracapa. Na contracapa ali, como vocês estão percebendo, eu tenho alguns nomes, mas não dos autores agora, e sim das histórias. Então, nesse livro, você vai encontrar aquelas histórias ali.
do Fausto, do Bugatires, do Dom Quixote, do Patinho Feio, da Alice, do Peter Pan, do Drácula, do Sherlock Holmes. E quem organizou isso foi a Heloísa Prieto. Então vejam que esses autores que aparecem na capa escreveram, recontaram, porque já está escrito lá, recontados, essas histórias. Então vamos lá ver quem é quem, né, na ilustração. Então olha lá quem que é o Fausto, olha lá quem é o Bugatires, as flechinhas já estão indicando o Dom Quixote, eu tenho certeza que você já sabe de alguns. Temos o Patinho Feio, temos a Alice, temos o Peter Pan, olha lá o Drácula e o Sherlock Holmes, ok? Então são essas histórias que esses autores escreveram. Depois que nós temos a contracapa, nós vamos ver o que nós temos dentro do livro. Então quando nós abrimos o livro, nós temos algumas informações referentes ao livro e tudo mais. Mas nós temos isso aqui, ó, que se chama sumário. O que é isso? Quer dizer que é a página onde eu vou encontrar cada história que foi recontada, como vocês estão vendo aí. Então, todas as histórias que nós vimos que está na contracapa vão ser encontradas ali. E depois disso, nós temos lá a apresentação. Então, a apresentação, ela vem depois. Então, vocês vão ver aqui, ó, tá? Como está aí na telinha para vocês. E a apresentação já diz tudo, é apresentar o livro, o que nós vamos encontrar nele. Então acompanhem comigo aí a leitura. Sempre houve histórias tristes ou alegres, inventadas ou verdadeiras, feitas para divertir ou fazer pensar. Muitas histórias são uma mistura disso tudo, mas algumas histórias são chamadas de clássicas. O que significa isso? Significa que essas histórias são consideradas tão boas e tão antigas que ninguém duvida do valor delas. As histórias clássicas falam de situações e coisas que interessam qualquer pessoa, aqui ou na China, hoje em dia ou muito tempo atrás. E provavelmente continuarão interessando as pessoas no futuro. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é uma história clássica para as crianças. Inclusive, vocês acabaram, né, de estudar um pouquinho mais sobre Chapeuzinho Vermelho. Nesse livro, você vai encontrar o resultado de uma brincadeira que foi feita com algumas histórias clássicas. A brincadeira funciona assim: pegar uma história clássica e contá-la de um jeito diferente. Esse jeito diferente pode ser mudar o final ou imaginar como seria a história se ela acontecesse agora e não antigamente. Olha a pista aí? Então aqui já temos pistas. Por isso que o nome do livro é Vice-Versa ao Contrário. Depois de cada nova história, você vai encontrar um resumo da história clássica para comparar uma a outra. Então nós vamos primeiro ler a história que foi recontada, nós já vamos descobrir quais são elas, e depois nós vamos ver como que ela é na sua forma original. Quem sabe você aí se anima e começa a escrever também as suas próprias histórias clássicas. Legal, né? Então esse livro já traz bastante coisa interessante pra gente. Mas a gente vai ver no decorrer de todas as nossas aulas. Então, a gente acabou de perceber que vice-versa, ele quer dizer que ele foi contado de modo diferente. Mas o que significa vice-versa? Veja o que diz o dicionário. Vice-versa, de maneira mútua, recíproca. Ainda ficou um pouquinho de dúvida. Vamos ler o segundo significado. Em sentido inverso, em ordem invertida à ordem inicialmente dada. Então quer dizer que a história ela vai ser contada novamente de um jeito diferente do que ela era originalmente. Então o próprio dicionário já nos ajuda. E para nós descobrirmos qual é a história que nós vamos ler hoje, né, vamos iniciar, porque não tem como ler todas numa mesma aula. Vamos fazer o quê? Vamos olhar o título do texto, olha lá. Então, eu quero que você leia o título do texto comigo e vai pensando em algumas perguntas que eu vou te fazendo aí para você ir já levantando as suas hipóteses. O título é A Lenda do Fim dos Gigantes e o Surgimento dos Homens, Nicolau Shevchenko. Então, vai lendo aí e você vai pensando o que esse título sugere.
Qual será o assunto da narrativa? Qual daquelas imagens ali tem relação com o texto que nós vamos ler, com essa narrativa, né? Existia, será mesmo, gigantes antigamente? Como você imagina como era um gigante? Você imagina, porque às vezes a gente já viu, né, algum conto, algum filme, mas como que você imagina se ele existisse mesmo? Como surgiu os homens? Se ele está falando do surgimento dos homens, então como surgiu os homens e os gigantes? E o que é uma lenda? Tudo bem? Então, antes de nós ouvirmos a história, você vai registrar no seu caderno o título do texto e logo em seguida você já vai começar a ouvir a história que nós vamos ler, que eu vou ler para vocês. Prestem bem atenção que no decorrer dessa leitura vão aparecer algumas perguntas e algumas imagens. Fique bem atento. Agora que você já anotou o título do texto, o título que nós vamos ler, então vamos à leitura e preste atenção no que eu já havia falado. Vice-versa ao contrário. A lenda do fim dos gigantes e o surgimento dos homens. Nicolau Shevchenko. Minha mãe contava essa história quando eu era pequena. Ela contava sempre que eu ia dormir. Era a história do fim dos Bogatires, os gigantes filhos da Mãe Terra, que habitavam o mundo antes dos homens existirem, e de como os homens apareceram depois. Os Bogatires eram muitos e muito poderosos. Cada Bogatir tinha um nome e poderes diferentes dos outros. O Bogatir chamado Sviatogor era a criatura mais forte que já existira e dizia que, se tivesse um ponto por onde pegar, ele ergueria o mundo. O Bogatir Volk podia se transformar num búfalo branco ou numa formiga, numa águia de 2 cabeças ou no lombo cinzento. Mikula era o Bogatir que tinha um arado encantado, como o qual produzia alimento para todos os outros Bogatires. Mas o mais maravilhoso era o Bogatir Ilia Muromets, que atravessava os céus montado num gigantesco cavalo voador, com asas douradas e um chifre de marfim na testa. Ilia Muromets tinha um arco e lançava raios fulminantes sobre a terra. Os Bogatires inventaram tudo o que se conhece: a agricultura, os tecidos, os objetos de metal e tudo mais que se imaginar. Também defendiam a terra contra os monstros e os espíritos maléficos. Eles eram tão fortes e estavam tão certos da sua missão que um dia, depois de vencer uma serpente que cuspia fogo, um deles gritou cheio de glória: "Nós somos invencíveis! Ainda que nos atacasse um exército vindo do além, nós o destruiríamos." Nesse mesmo instante, apareceu um homem todo equipado com armas de guerra e avançou sobre aquele Bogatir. Com um único golpe, ele cortou o homem ao meio, da cabeça até o umbigo. Mas então o homem se reproduziu, transformando-se em 2. O Bogatir tornou a golpear os 2 homens,
Mas eles se multiplicaram e já eram 4. Mais 4 golpes e os homens viraram 8 guerreiros, e assim por diante. Logo, logo, os homens eram tantos que aquele bogatir começou a chamar os outros bogatires para ajudarem na luta. Eles vieram um por um, e como os homens não paravam de se multiplicar, todos os bogatires do mundo se juntaram na batalha. Após dias de luta, os bogatires viram que era impossível vencer aquela guerra. Então correram para as montanhas e se refugiaram no fundo das cavernas, caindo nos abismos escuros onde se transformaram em pedras. A partir daí, os homens se tornaram os senhores da terra e decidiram celebrar sua vitória num largo banquete. Foi então, quando se sentaram à mesa, que eles repararam que metade dos homens comia com a mão direita e a outra metade com a mão esquerda. Isso acontecia porque, quando cada homem era dividido ao meio pela espada de um bogatir, 2 dos novos homens que surgiam dele, um era destro e o outro era canhoto. Como destros e canhotos se acotovelavam no banquete, sentados um ao lado do outro, eles resolveram se dividir em 2 grupos, ficando numa mesa só quem usasse a mão direita e na outra quem usasse a esquerda. Não demorou para que um grupo começasse a desconfiar que o outro estava reservando as melhores iguarias do banquete para si. E logo os 2 lados começaram a discutir e se acusar. Resultado: os canhotos preferiram se retirar e montar um acampamento separado. Com medo de que os canhotos pudessem se organizar para atacá-los, os destros resolveram tomar a iniciativa e destruí-los primeiro. Então se reuniram e decidiram que no dia seguinte, ao raiar do sol, eles invadiriam o acampamento dos canhotos e os destruiriam. Como podia ser que alguns escapulissem e se refugiassem nas montanhas, voltando para atacá-los depois, completaram seu plano inventando uma armadilha. Cobriram todas as bocas das cavernas com grandes espelhos. A ideia era que, quando um canhoto, correndo em busca de refúgio, visse de repente o reflexo da sua própria imagem invertida, ele pensaria que se tratava de um destro e atacaria o espelho, o qual, partindo-se, iria precipitá-lo nos abismos das cavernas. Tal como planejado, no dia seguinte, os destros atacaram o acampamento e, tomando os canhotos de surpresa, eliminaram tantos quantos puderam. Vários conseguiram fugir e correram para as montanhas, caindo, entretanto, na cilada dos espelhos. Assim, lá no fundo escuro das montanhas, ficaram encerrados os sobreviventes do massacre dos canhotos. Sua existência era toda de medo. Medo de que os bogatires acordassem do seu sono de pedra para se vingarem deles. Medo de que os destros viessem atacá-los na escuridão e exterminá-los de uma vez. Fosse porque tivessem muito medo, fosse porque vivessem no escuro, ou ainda porque se sentissem desamparados, os canhotos desenvolveram a imaginação e passaram a viver no mundo de fantasmas e fantasias. Só muitas e muitas gerações depois é que os descendentes dos canhotos resolveram voltar ao mundo da superfície. A essa altura, os destros tinham se multiplicado tanto e estavam tão divididos entre si, os que governavam e os que trabalhavam, os ricos e os pobres, os agricultores e os artífices,
que não se preocuparam mais com a presença dos poucos canhotos. Eles o deixaram viver e se integrar no mundo dos destros. Só estranhavam como os canhotos tinham uma vida interior cheia de perturbação, delírios e melancolia. Por isso passaram a chamá-los de sinistros. Minha mãe sempre me contava essa história antes de eu dormir, mas nem era preciso. Eu já sabia de tudo isso quando eu nasci, antes mesmo de nascer. Eu sou canhoto. Bacana essa história que nós ouvimos, não? Prestar atenção aos detalhes que eu já tinha falado, as imagens, algumas perguntas para você levantando hipóteses. Então antes de nós aprofundarmos um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre esse título que ele nos dá pista do que nós lemos. Olha lá, ele fala que nós lemos uma lenda, mas lembram-se que conto e lenda eles fazem parte da cultura de um povo, tá? Então nós vamos relembrar então um detalhe muito importante dessa diferença entre conto e lenda. Por que ele vai se encaixar em lenda? Então, o conto é totalmente ficcional. E a lenda, embora ficcional, é colhida na tradição popular de um povo, por isso tem um fundo histórico. Então, esse texto é uma lenda porque ele foi contado de geração para geração. Mais tarde a gente vai ver isso mesmo como se confirma, tá bom? O próprio texto, né, o próprio livro vai nos trazer essa informação. Muito bem. Nós tínhamos algumas perguntas lá para você ir levantando hipóteses e refletindo. A primeira era essa aí. Serão mesmo invencíveis os bogatires? Quando eles falaram isso lá, você ficou pensando que eles iam ser invencíveis? Ou não? Nós vimos que isso não se confirmou, que eles não eram invencíveis. Aí tínhamos uma outra pergunta. Será mesmo o fim dos bogatires? E o que nós vimos lá no nosso texto? Que eles caíram lá nas cavernas, lá no fundo delas e se transformaram em pedras. E lembre-se, por que foi o fim dos bogatires ali que eu esqueci de falar? É só olhar a imagem, olha que riqueza essa imagem. Por quê? Porque toda vez que os bogatires cortavam o homem ao meio, eles se dividiam em dois, e com isso eles foram se multiplicando. Por isso que os bogatires não deram conta desse conflito e acabaram fugindo. Próxima pergunta. Qual foi a saída que os canhotos e os destros encontraram para viver em harmonia? A princípio era ir para um outro acampamento, mas a gente viu que eles não viveram exatamente em harmonia. Por quê? Porque eles foram para dentro das cavernas para viver, né? Porque foi um plano que que os destros, lembram? Planejaram para que eles ficassem sozinhos na Terra e dominassem a Terra ali, que é essa próxima pergunta, se o plano dos destros deu certo. E deu por um tempo. Por quê? Olha lá a última, porque com o passar dos anos, né, o que aconteceu? Os canhotos voltaram à superfície, né, saíram lá dentro das cavernas e voltaram, né, para a Terra. Por isso que essa pergunta é importante a gente pensar, como os destros viveram após o massacre dos canhotos. Eles queriam que isso acontecesse, só que com o tempo as diferenças foram se sobressaindo, lembra? Tá? Que ele mostrou lá no final do texto. Então essas diferenças entre os próprios destros foi se afastando uns dos outros. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho, né, sobre o texto, vamos pensar quem que é o autor e o ilustrador da história clássica que nós lemos. Então, olha lá o primeiro. O primeiro é o autor, que é o Nicolau Shevchenko. O Nicolau, ele é descendente de russo, ou seja, a mãe dele era russa, veio da Rússia. Tá? Ele nasceu aqui em São Paulo em 1952, em São Vicente, que é a cidade de São Paulo. Ele é formado em História pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor dessa instituição. Ele escreveu diversas obras sobre história, porque é a área de formação dele, então ele escreveu muitos livros de história, ele era um estudioso. Ele traduziu diversos contos para crianças e um importante escritor inglês, o Oscar Wilde, que é um dos mais conhecidos que nós temos escritores. E ele morreu em 2014, em São Paulo. Então aqui nós temos dois exemplos de dois livros escritos por ele. Então, o primeiro é uma adaptação que ele fez da Alice, e o segundo é uma tradução. Então, o primeiro ele adaptou para nós, e o outro ele traduziu. Tanto um quanto o outro, né, é mais literatura infanto-juvenil. E quem é o Spaka? Ele é bem conhecido, quem gosta bastante de ilustrações, de cartoons,
né, vai conhecer ele. Então, ele nasceu em 1964 em São Paulo. Ele é ilustrador e cartunista. Ele escreve histórias em quadrinhos também, então ele só não faz ilustração, ele faz outras coisas. E ele ilustra revistas e livros. 2 exemplos aí para vocês também. Então aqui tem 2 exemplos de livros que ele fez a ilustração. Muito bem, então vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o texto. Para isso, nós vamos fazer algumas questõezinhas. Lembre-se, para cada questãozinha, vocês sempre vão ver que tem algo sublinhado. É o que você vai registrar, o que está sublinhado e apenas a resposta daquela questão. A primeira é a seguinte: qual é o assunto principal da história que nós lemos? Então, pense aí e só registre assunto principal e qual é a resposta do assunto principal. Refletiu? Então vamos ler cada questão e vamos ver qual delas é o assunto principal. Então vejam lá a letra A. A letra A diz a importância dos bogatires como seres criadores defensores. Foi isso que o texto nos disse? Não, né? Eles realmente foram importantes, mas esse não era o assunto principal. Letra B. A vitória da humanidade sobre os gigantes e domínio da terra? Sim! Por quê? Porque lembre-se que cada vez que um bogatir, né, pegava sua espada e cortava ao meio o homem, ele se transformava em 2, e com isso a vitória da humanidade sobre eles, porque eles foram lá na caverna e aí se transformaram em pedras. E a letra C, a multiplicação de pessoas na terra a partir de uma batalha. Isso aconteceu, mas não era o assunto principal. Vamos para a próxima questão então? Então leia com atenção e lembre-se, só registre o que nós temos em sublinhado e a resposta correta. Vamos corrigir? Nós somos invencíveis. Ainda que nos atacasse um exército vindo do além, nós o destruiríamos. No trecho acima, os bogatires demonstraram qual sentimento? O sentimento de arrogância, que não é um sentimento bom de nós termos, não é mesmo? Porque vocês viram que esse sentimento não ajudou em nada eles, né, em viver harmonia, pelo contrário. Então, leia a próxima questão e me diga uma resposta certa só. Vamos ler o trecho? Também defendiam a terra contra os monstros e os espíritos maléficos. Essa não estava tão difícil, né? Porque essa palavra já nos dá a ideia do seu significado. Então, espíritos maléficos significa
maldosos. Quem lê bastante história de suspense, né, de fantasma, deve ouvir, né, essa palavra. Próxima questão, então leia com atenção e registre no seu caderno. Vejam, nesse trecho é o mesmo que a gente já analisou, mas agora nós vamos analisar outra expressão. Ainda que nos atacasse um exército vindo do além, nós o destruiríamos. Agora eu tenho que analisar vindo do além. Com certeza você já deve ter ouvido essa expressão. Então o que significa quando alguém vem do além? Quer dizer que vem de outro mundo. Também quem lê, né, essas histórias, né, já sabia o seu significado. Próxima questão, leia com atenção. Vamos corrigir? A partir daí, os homens se tornaram os senhores da terra e decidiram celebrar sua vitória no largo banquete. O que significa senhores da terra? Isso, quer dizer, eles sentiram os donos da terra, que agora eles que estavam mandando ali, né? Eles estavam agora comandando. Próxima questão, analise com muito cuidado essa. Não demorou para que um grupo começasse a desconfiar que o outro estava reservando as melhores iguarias no banquete para si. Aqui nós temos que analisar as melhores iguarias. Isso significa, pensando, né, no significado que eles estão sentados à mesa, significa que são as melhores comidas. Agora acompanhe comigo a leitura desse trecho. Isso acontecia porque, quando cada homem era dividido ao meio pela espada de um bogatir, dos dois novos homens que surgiam, um dele era destro e o outro era canhoto. Quais informações referem-se aos bogatires, aos destros e aos canhotos? Então agora, o que você vai fazer no seu caderno? Você está vendo aí que eu tenho os canhotos, os bogatires e os destros. Você vai fazer uma tabelinha aí no seu caderno. Tudo bem? E faça a tabelinha, coloque o nome de canhoto, bogatire e destro. E já vai pegar aquela folhinha que eu te pedi, porque nós vamos usar agora. Prontinho, vocês viram que enquanto vocês fizeram aí, eu fiz aqui. Então, canhotos, bogatires e destros. Agora você vai pegar aqueles papeizinhos, lembra que eu pedi pra você? Poderia ser sobrinhas de papel, ou pega a sua folha sulfite, você vai cortar papeizinhos assim, tá bom? E agora a gente vai anotar as informações que nós vamos preencher aqui e colar depois, tá bom? Então acompanhem comigo. Então você tem essas informações aqui, ó, tá vendo lá, ó? Montaram um acampamento separado, existência tomada de medo, desamparados,
vivem no mundo de fantasia e imaginação, defender a terra contra os monstros e os espíritos maléficos, inventaram tudo o que existe, eram tão fortes que se achavam invencíveis, destruíram os canhotos e cobriram as bocas das cavernas com grandes espelhos. Então você vai copiar nos seus papeizinhos e conforme você já vai, né, associando aqui, o que você fica na dúvida deixa para correção. Você vai colocando quais informações se referem aos canhotos, quais os bogatires e quais os destros. Prontinho? Pegaram seus papeizinhos? Então vamos lá. Quais informações se referem aos canhotos? Montar um acampamento separado. Depois, o que nós temos lá? Isso, a existência tomada de medo. Porque eles ficaram com medo, né? Porque ficaram vivendo tanto tempo na meia caverna. Depois, eles se sentiram desamparados, olha lá. E por fim, eles vivem num mundo de fantasia e imaginação, né? Porque eles precisavam sobreviver dessa forma, que era uma forma que eles encontraram. Agora dos bogatires. Olha lá o primeiro, defender a terra contra os monstros e os espíritos maléficos. Depois, eles inventaram tudo o que existe. Isso aqui estava lá no início do texto. E eles eram tão fortes que se achavam invencíveis. Olha agora a última dos destros. Vamos junto lá comigo. Destruir os canhotos, isso a gente viu, né, no plano deles. E cobrir as bocas das cavernas com grandes espelhos. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho aí para você corrigir o seu e a gente já retorna. Corrigido? Então, nossa aula chega ao fim, eu tô indo.
Se cuide, use máscara e até a próxima aula.